Hoje pela manhã tivemos uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos visando a sabatina e a aprovação do superintendente e dos conselheiros do CAD. Tivemos a satisfação de verificar que todos aqueles indicados, 5 pessoas, foram jovens com grande formação acadêmica e com muita experiência nas atividades que eles irão desempenhar no CAD. Mas aí foi também discutidos alguns assuntos do passado, como a aprovação da compra da TAM pela Lanchile, que na época foi aprovada como sendo uma fusão. E aqui vou historiar alguns fatos. A Varig, no passado, era uma empresa reconhecida como de padrão internacional. No início das atividades da TAM, uma empresa mais moderna e mais eficiente que a Varig, foi a realização de um sonho de um dos maiores empreendedores da história do Brasil, o comandante Amaro Rulim. Porque naquele momento a TAM começou a operar como uma empresa moderna com os melhores padrões internacionais. Porque existia no Brasil a maior empresa, Varig, com padrões de serviços e qualidade de aeronaves reconhecidas pelo mercado internacional. Atualmente, a TAM é uma empresa estrangeira com administração operacional e financeira sediada no Chile. A TAM é uma empresa atualmente predominantemente especulativa e tem na operação de transporte aéreo de passageiros uma atividade subsidiária. No passado, durante o padrão de qualidade chamada Qualidade Comandante Rulim, a TAM usava intensamente 2 slogans. TAM, uma empresa que tem orgulho de ser brasileira. E o outro slogan, TAM, a empresa que possui a frota mais jovem do Brasil. As aeronaves atualmente utilizadas no mercado interno são antigas e profundamente desconfortáveis. Foram retiradas as poltronas e colocadas cadeiras com o mesmo padrão das empresas de transporte urbano. Tudo isso para aumentar de forma desconfortável e incômoda o maior número possível de passageiros. A TAM é atualmente uma empresa aérea de baixo custo. E as autoridades brasileiras, especialmente a ANAC, têm que tomar essa decisão e enquadrar a TAM em uma empresa de baixo custo, ou seja, uma empresa aérea de padrão popular, com tarifas acessíveis à população de baixa renda. E, no entanto, ela cobra as tarifas mais caras do mundo como se fosse uma empresa de primeira linha. Outro dia, minha esposa e meu filho foram a São Paulo e o valor de cada trecho foi de mais de R$2.000, quase 10% do valor normalmente, quase 10 vezes o valor normalmente cobrado. Foi uma viagem de urgência. Justificativa dos funcionários. Na próxima viagem, a senhora compre a passagem com muita antecedência. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, como
um cidadão ou uma família de baixa renda pode prever que no dia 25 de julho ele vai ter a necessidade de se deslocar para São Paulo por uma urgência médica e comprar já as passagens de ida e volta com 60, 70, 90 dias de antecedência para conseguir uma tarifa razoável que cabe no seu orçamento? As urgências médicas, elas são imprevisíveis. E quando isso acontece, o cidadão chega no balcão de uma empresa aérea do Brasil e vai pagar 5, 6, 8, 10 vezes o valor da tarifa, porque não teve a previdência, entre aspas, de fazer a compra da passagem com a devida antecedência. A TAM, nessas condições, senhor presidente Paulo Paim, grande defensor dos trabalhadores desse país, emite moeda quando cobra tarifas extorsivas que ultrapassam em muito o chamado abuso do poder econômico. A TAM confisca moeda quando cobra multas absurdas quando o consumidor necessita remarcar o voo ou mesmo receber o seu dinheiro de volta. Ora, meus senhores, a Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, no seu artigo 10, diz o seguinte: compete privativamente ao Banco Central da República, item 1, emitir moeda papel e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, e executar os serviços do meio ambiente, do meio circulante. Portanto, somente o poder público tem competência legal para emitir moeda. E no momento em que uma empresa prestadora de serviço, concessão de serviço público, cobra 5, 10 vezes o valor pelo mesmo serviço, ele está utilizando o poder de emitir moeda, porque o consumidor, o passageiro, é obrigado a desembolsar aquela importância para receber o serviço que ele tem necessidade naquele momento de urgência. A Constituição Federal, no seu artigo 62, no item 2, expressa o seguinte: Constituição Federal, no seu artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a medidas provisórias sobre a matéria, no seu item 2, que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Veja bem, o presidente da República, detentor do maior poder nacional, a Constituição não permite que ele emita uma medida provisória para confiscar poupança popular. Ele tem que apresentar uma lei, um projeto de lei ao Congresso Nacional, precisa da aprovação do Congresso Nacional. E uma empresa, quando cobra uma multa absurda para devolver o dinheiro do cidadão que comprou um bilhete aéreo, essa empresa não está fazendo outra coisa senão confiscando
a poupança popular, ou o dinheiro do cidadão e do usuário do transporte aéreo. Portanto, a TAM está utilizando um poder legal que não tem, que é o de confiscar o dinheiro dos seus passageiros. E mais ainda, eu estou falando aqui da TAM, mas isso pode ser, essas mesmas condições poderão ser atribuídas às demais empresas aéreas do Brasil. Mas por que a TAM? Porque é a maior empresa, porque é ela que cria o padrão de serviço no país. Todos os procedimentos especulativos que ela cria no país, ela é seguida, ela serve de guia para as demais empresas. E eu falo da TAM também por quê? Para justificar o projeto de lei que apresentei hoje no Senado Federal. A TAM é uma empresa estrangeira com gestão, administração financeira e operacional no Chile. Apresentei, senhor presidente, um projeto de lei aqui no Senado Federal, que receberá um número próprio. Altera a lei número 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para permitir o investimento estrangeiro na aviação civil. O Congresso Nacional decreta, no seu artigo 1º, inciso 3º, artigo 181 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 181 permanece como está. O item 3 diz que a presidência dessas empresas tem que ser brasileiro e, no mínimo, metade das diretorias executivas confiadas a brasileiros. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fica revogados os incisos 2 e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º da Lei 181, ou melhor, do artigo 181 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Justificação. O setor aéreo brasileiro é marcado por grande concentração na prestação do serviço de transporte regular de passageiros. Cobradas são elevadas quando comparadas a diversos outros países que têm maior nível de concorrência. De fato, acreditamos que as tarifas somente se reduzirão caso haja um número maior de empresas ofertando esse serviço. Nesse sentido, entendemos que a melhor forma de estimular a entrada de novos concorrentes em nosso mercado é permitir que o capital estrangeiro possa investir em nosso país, situação que geraria emprego, renda e menores tarifas para os brasileiros. É importante frisar que a possibilidade de se beneficiar dos capitais estrangeiros já é amplamente utilizada por vários setores da economia brasileira, como é o caso das empresas de telefonia ou das montadoras de veículos. Em ambos os casos, o país se beneficia não só dos recursos que são aqui aplicados, mas também do conhecimento técnico que essas empresas trazem, o que permite oferecer produtos e serviços melhores e mais baratos. O mesmo ocorre no próprio setor de aviação civil. Os leilões para a concessão de 5 dos maiores aeroportos do país, realizados recentemente, tiveram a participação de importantes grupos estrangeiros. Nossa proposta visa, portanto, estender os benefícios do investimento estrangeiro para o transporte aéreo regular de passageiros em nosso país. É importante que seja destacado que serão empresas brasileiras com capital estrangeiro. Não é uma empresa de aviação estrangeira que vai operar no Brasil. Ela tem que criar
uma empresa brasileira com capital estrangeiro, com o presidente brasileiro e com metade dos executivos brasileiros, a exemplo do que acontece com as empresas de telefonia e com as montadoras de automóveis. É uma situação muito melhor para o país do que você ter uma empresa operando no país de capital estrangeiro como se fosse uma empresa nacional. Por fim, é necessário destacar que a medida que ora propomos é bastante diferente de se permitir a chamada cabotagem por empresas estrangeiras, ou seja, empresas estrangeiras não poderão operar na cabotagem, ou seja, no transporte aéreo de passageiros no mercado interno brasileiro. Isto é, que essas possam realizar voos domésticos. Na verdade, o que se permitirá é que empresas estrangeiras ou outros investidores possam abrir subsidiárias com sede no Brasil, que deverão funcionar sob as leis locais, da mesma forma que as demais empresas que já operam regularmente em nosso país. Grosso modo, seria equivalente a uma montadora de automóveis estrangeira abrir uma filial no Brasil para produzir os veículos localmente. O capital não é nacional, mas a empresa é brasileira, instituída segundo as leis locais. Da mesma forma, pela nossa proposta, caso uma empresa aérea estrangeira queira investir na criação de uma subsidiária local, será bem-vinda, mas a exploração de voos domésticos diretamente por sua matriz continuaria sendo vedada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para o projeto que ora apresentamos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores e senhoras senadoras.